Reverendo Diego, ele tem duas palavras, porque ele combinou comigo que viria de camisa e gravata. Não está qualificado, reverendo. Aí eu vim todo assim, com essa produção toda aqui. Mas, irmãos, isso é, na verdade, apenas uma firula. O que importa é que a palavra seja pregada. Peço aos irmãos que abram mais uma vez a Escritura na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Dessa vez nós vamos continuar a leitura, agora a partir do versículo 14. Nós estivemos pela manhã expondo o versículo 1 ao versículo 13, e agora vamos do versículo 14 ao 16, mas a nossa exposição ela será centrada no versículo 16 especialmente. Desde já eu quero agradecer mais uma vez o privilégio de falar à igreja, a alegria de estarmos aqui. Minha esposa realmente precisou ficar com as crianças. Eles não têm o costume de vir aos cultos à noite, porque dormem muito cedo. E para que não desconfigure a agenda deles, nós realmente aproveitamos sempre o culto pela manhã, e eles ficam em casa à noite. Drica faz um culto com eles, às vezes até assiste o culto online, mas eles depois vão dormir cedo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14, diz o seguinte: Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de que como deve-se proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Oremos. Senhor Deus, é a Tua palavra que desejamos aqui nessa noite ter em nossos corações. Que a Tua voz fale conosco e que o Senhor nos edifique pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, igreja ou igrejas, sem dúvida, é alguma coisa que gera um assunto um tanto quanto polêmico. Não é à toa que se diz por aí que futebol, política e religião não se discute. O motivo é porque esses assuntos se discutem muito. E algumas pessoas querem, obviamente, ir pelo caminho mais fácil e buscar, de alguma forma, que se cale diante dessa situação. Mas talvez muitos de vocês já estiveram em uma circunstância em que precisaram escolher uma igreja, em que precisaram verificar certas características de igrejas que vocês estavam visitando. E talvez vocês olharam no site e vocês viram fotos. Talvez foram no YouTube, viram os vídeos, ouviram o sermão, ouviram os cânticos, e talvez tenham procurado um pouco da história, e até mesmo o que creem. O que é curioso é que, infelizmente, nós vivemos em um tempo da igreja, e que muitas e muitas vezes é difícil descobrir o que uma igreja acredita, o que uma igreja confessa. E o motivo ou a estratégia que está sendo usada aí não é outra senão que isso é de menos importância. O importante é Jesus. E se talvez você perguntasse para alguma dessas igrejas que não costumam expressar com clareza o que creem, não, nós cremos na Bíblia. O que está lá a gente acredita. Mas será que isso é suficiente? Será que dizer simplesmente isso basta? Nós estamos diante aqui de um texto em que o apóstolo Paulo, como eu já disse pela manhã, está escrevendo a Timóteo, seu amado filho espiritual. E Timóteo, pastor, um jovem pastor, tem a difícil tarefa de levantar, de cuidar e guiar a igreja, e especialmente aqui no caso, guiar líderes para a igreja. E ele encerra o assunto
que foi tratado a respeito das características dos líderes, dos presbíteros e dos diáconos, apresentando aquilo que é o grande mistério da piedade. Qual é esse grande assunto do qual a igreja deve se considerar como o fundamento para ela? Deve trazer para ela isso como a grande verdade da qual ela jamais pode negociar. Portanto, nós temos aqui uma das primeiras confissões da igreja cristã. Nós temos aqui uma das primeiras declarações de fé da igreja do Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, aqui nesse belíssimo hino confessional, e isso é muito interessante, nós cantamos aquilo que cremos, e o reverendo Diogo sabe muito bem disso, que nós pregamos aqui, ensinamos a igreja, mas muitas vezes os irmãos, na terça-feira, já esqueceram os pontos, na quinta-feira não sabem nem o texto que a gente pregou, mas ainda estão cantarolando. Né? E se assim não fosse, nós realmente não usaríamos tanto o recurso da música para o ensino da igreja. O problema, infelizmente, é que muitas e muitas vezes nós estamos cantando músicas que não são bíblicas. Muitas e muitas vezes o pastor sua a camisa, faz exegese, tradução do texto, pontual dos pontos, ideia homilética, é uma coisa maravilhosa. Ele pregou a verdade, mas o povo cantou a mentira o culto inteiro. E aqui, portanto, nós observamos que esse recurso da música para o ensino, esse recurso da música para a declaração daquilo que se crê como igreja, não é algo novo, não é algo recente. É por isso que aquilo que realmente nós cremos, nós devemos sim cantar. E aquilo que cantamos, devemos observar se é o que realmente cremos. Vez ou outra eu uso minhas redes sociais para fazer alguma crítica de alguma música. E sempre recebo muitas pedradas. As pessoas dizem assim, mas quem é você para julgar a intenção do autor? Deus conhece o coração. E puxa para cá, puxa para lá, tentando salvar uma música que está ensinando alguma coisa errada. Mas isso é nossa função, não é mesmo, reverendo? É nosso trabalho como pastor, cuidar da igreja, do ensino da igreja, inclusive aquilo que se canta. E aqui nós encontramos um belíssimo hino, que muito provavelmente era já conhecido da igreja, já era cantado por essa igreja, que o apóstolo Paulo está apenas lembrando a essa igreja, essa belíssima poesia. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Um grande resumo do Evangelho. Um grande resumo daquilo que é uma das coisas mais fundamentais da fé cristã, a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. E o motivo, nós já observamos no versículo 15, é que o apóstolo Paulo, uma vez que não está com Timóteo, está em cadeias, está preso, não estando com ele, diz, olha, ainda que eu não esteja aí, é bom que você lembre-se daquilo que é fundamental para a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. E o que é essa casa de Deus? Ela é coluna e baluarte da verdade. Então observe, portanto, que uma das coisas que é necessário desmistificar dentro do nosso contexto evangélico é que parede não é igreja. Eu sei, nós temos o vício de linguagem. Estou indo para a igreja. Você não está indo para a igreja. Você está indo se reunir com a igreja. E nem tão pouco cuidado com os discursos do lado oposto, né, do extremo oposto, dos desigrejados, que dizem assim, é verdade. Quando a gente fala esse tipo de coisa, eles dizem assim, não, é verdade. Igreja não é parede. Eu sou a igreja. Calma aí. Não.
A igreja é o ajuntamento do povo de Deus. Observe aí, como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Isso não se dá em apenas um indivíduo. Isso se dá em um aglomerado de pessoas, em um coletivo de pessoas, no agrupamento, no ajuntamento, no congregacionamento da igreja. É por isso que nós, quando nos reunimos, onde quer que nos reunamos, ali está Deus. Ali está o povo santo. Ali está a casa de Deus. Isso é importante que nós lembremos por causa desse nosso ranço católico romano. Você já deve ter acostumado, eu não sei se você vem de contexto católico, mas um católico, ele é ensinado que quando ele passa em uma igreja, isso me refiro obviamente a uma construção, ele faz o quê? O sinal da cruz, porque ele está passando em um solo sagrado, em alguma coisa que é santa. Mesmo que não tenha ninguém ali, mesmo que seja um prédio completamente vazio, está errado. Está errado. Esse ambiente aqui só torna-se santo quando o povo de Deus está aqui reunido. Quando não está, não é santo. Ele só é realmente consagrado a Deus e torna-se realmente casa de Deus quando o povo se reúne. Porque quer saber de uma coisa? Mesmo que isso aqui fosse destruído, e o povo se reunisse aqui, o mesmo lugar seria santo, sem nenhuma parede, sem nenhum teto. E mesmo que vocês se reunissem agora debaixo de um pé de manga, assim mesmo, aquele lugar seria tão santo quanto esse. Porque o que faz a igreja, o que faz o povo de Deus é exatamente o ajuntamento daqueles que foram convocados por Deus para a sua adoração, como estamos fazendo agora. E por isso que todos os crentes devem sim pertencer à igreja. A igreja, me refiro à igreja local, a servir a igreja local. A igreja como ajuntamento do povo de Deus. Por isso que essa igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Isso é mais alguma coisa que tem sido levantado contra a verdade de Deus e contra a própria igreja. Nós temos observado muito em nossos dias, especialmente nesse embate que há entre igreja e ciência, e que muitos têm dito, não, se você quer saber a verdade, você vai buscar onde? Na academia, na ciência. Na igreja é um lugar da fé, da crença, do místico, do esotérico, do oculto, seja lá que nome você possa dar. No entanto, observe que Paulo, cheio do Espírito Santo, nos informa que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. É exatamente na igreja e que a verdade é levantada, e como uma bandeira, ela é hasteada e balança, anunciando a verdade de Deus a todo esse mundo de trevas. Nós cantamos o pendão real. Esse é o nosso chamado como igreja. Erguer com valor, estando com Cristo, nesse pendão real, que é a verdade de Deus, a sua sagrada palavra, escriturada a nós e nos concedida em tantas diversidades de linguagem, mas tudo isso para a instrução do povo de Deus e anúncio e proclamação da verdade. Portanto, quando nós pensamos em identidade de uma igreja, e especificamente quando pensamos na identidade da igreja presbiteriana, naquilo que lhe compete de modo mais fundamental, estamos falando dos princípios basilares da verdade do Evangelho. Aquilo que é mais fundamental sobre a pessoa e a obra de Cristo.
E nessa noite, queridos irmãos, eu desejo apresentar, de forma resumida, é claro, um pouco da nossa identidade, do DNA que deve correr em nós como igreja, e especificamente igreja presbiteriana, igreja reformada, que advém, portanto, desse movimento reformado que o próprio Deus designou para que fosse o maior avivamento da história da igreja após Pentecostes. Assim, portanto, observando esse texto, observando a forma como o apóstolo Paulo descreve a obra de Cristo, nós observamos o seguinte, que esse grande hino cristológico aponta, em primeiro lugar, que Jesus encarnou, porque ele foi manifestado na carne. A igreja necessariamente crê e confessa que Cristo veio em carne, como homem, carne e osso, com espírito humano, é necessário que se diga, com todas as características humanas que nós temos, com uma exceção, o pecado. O Senhor Jesus Cristo, homem e Deus, nesse grande mistério do único ser que uniu as duas naturezas e até hoje está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, homem e Deus. A beleza de crermos nisso, em primeiro lugar, é observarmos que não há em nossa natureza humana nada intrinsecamente mal, porque ele se tornou homem. Isso especialmente no contexto grego, era de grande escândalo, porque para os gregos, em especial aqueles que seguiam a doutrina platônica, a carne, aquilo que é físico, não detém valor de verdade, são coisas passageiras e não eternas. Mas o Senhor Jesus Cristo, contradizendo toda a filosofia grega, tomou a vida humana para si, e hoje eternamente vive à destra de Deus Pai com um corpo, de modo que o espaço e o tempo foram tomados por ele, que é aquele que não tem espaço e nem tempo, fazendo a beleza dessa união do Criador e a própria criação. Esse Deus maravilhoso, Deus e homem, ele encarnou para que fosse como um de nós, para que pudesse interceder por nós como um sacerdote, e, portanto, sacrificou a sua própria vida como um sacerdote, redimindo para nós, redimindo e alcançando salvação, como nenhum de nós conseguiria alcançar, fazendo essa ponte, fazendo, portanto, essa ligação entre Deus e o homem, coisa que nenhum de nós poderia fazer, porque estávamos afundados no pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo subiu àquela cruz de dor, subiu ao tormento da morte, para que nós não provássemos dela, a fim de que fôssemos redimidos para sempre. E a garantia de que isso realmente aconteceu é que ele foi justificado em espírito. Essa expressão designa aqui a sua própria ressurreição, outra doutrina que assustou a muitos. O apóstolo Paulo foi preso, foi espancado exatamente por anunciar que Jesus Cristo ressuscitou. Essa é mais uma verdade que a igreja deve anunciar nos nossos dias. Nós não cremos em um Deus morto. Nós não cremos em apenas um sábio que viveu por aqui e que teve algumas ideias interessantes. Nós não cremos em apenas um filósofo ou qualquer coisa que seja. Cremos no homem-Deus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia.
É por isso que hoje você está reunido no domingo. E nós chamamos o domingo do dia do Senhor, porque nós estamos lembrados que Ele ressuscitou e a morte não o venceu. Assim como eu e você, haveremos de vencer essa morte por causa dEle. E mesmo que nós encontremos com ela hoje, ela não nos vence, porque cremos na ressurreição do corpo naquele dia em que o Senhor Jesus Cristo já tem preparado. Ele não só ressuscitou, mas Ele também ascendeu aos céus, em corpo. Todos viram, todos estavam ali olhando enquanto Ele subia, até que os seus olhos não podiam mais contemplar. E anjos desceram e disseram: por que vocês estão olhando lá? Ele voltará. Ele voltará. E nós, nessa noite, vamos mais uma vez celebrar a ceia do Senhor. E foi Ele mesmo que prometeu que haveremos de um dia tomarmos dessa ceia, assentarmos à mesa com Ele, fisicamente. Hoje fazemos isso espiritualmente. Ele se apresenta diante de nós espiritualmente. O Senhor Jesus Cristo está aqui, assim como também está lá, à destra de Deus, fisicamente, porque é desse modo também que Ele virá para buscar a igreja. Todo olho verá. É por isso que nós devemos pregar aos gentios. É por isso que devemos anunciar a todos, proclamar a todos, que esse Jesus é o único meio de salvação. Ele é a única ponte que liga o homem a Deus. Não há atalhos, não há outro meio, somente por Cristo Jesus. Assim como também cremos que tal proclamação, tal anúncio do Evangelho, realmente será crida nesse mundo. A beleza disso é sabermos que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não há como impedir a continuação do crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitos e muitos tentaram impedir, muitos, todos estão mortos, mas a igreja continua viva. De modo que nós somos chamados a crer, a anunciar, e a verdade é que o Espírito Santo nos garante que Ele vai alcançar os corações de todos aqueles que Ele preparou desde a eternidade para que creiam. E assim, esse Cristo, hoje, reina. E como rei virá. E como rei virá para buscar a sua noiva, adornada à igreja. Esse grande hino confessional, esse grande hino, trocaram um lado aqui do copo, foi pegadinha esse aqui. Esse grande hino de adoração e louvor a Jesus Cristo é a declaração fundamental da igreja. E aí está a importância da igreja, porque é exatamente a igreja que tem a missão de continuar a anunciar essa confissão. Perceba, portanto, que apenas ao descrever esses atos de Cristo Jesus, apenas ao descrever essa obra de Cristo e a sua pessoa, nós já vemos e observamos o quanto é fundamental para a igreja declarar explicitamente o que ela crê. É isso que nós chamamos de confissão de fé. E como eu disse, muitos grupos religiosos hoje dizem algo mais ou menos assim: nós não precisamos de uma confissão, porque nós já temos a Bíblia. Você não precisa de um documento escrito por homens, porque nós temos a Bíblia. O equívoco desse raciocínio é pensar que é possível ser igreja, que é possível, por exemplo, reunir um povo e ensinar alguma coisa,
sem que haja uma confissão, seja explícita ou implícita, nessa instrução, nesse culto, nessas músicas que são cantadas. O que eu quero dizer é que não há, no final das contas, como escapar da verdade, que todos nós temos uma confissão de fé. Todos. Mesmo aquelas igrejas que dizem assim, não, nós só temos a Bíblia. Esses são os piores. Porque, como eu disse, é quase impossível descobrir o que se crê. Porque cada cabeça será uma fé diferente, onde não há uma explicitação dessa fé. É por isso que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, desde muito cedo, entendendo o problema de deixar apenas para a autonomia da igreja, daquilo de crer no que achar melhor, criou os credos e as confissões. Mas isso aconteceu em uma situação de batalha de fé. Por exemplo, o nosso chamado credo apostólico, que resume, ainda que não tudo, mas resume muito bem algumas coisas fundamentais a respeito de Cristo, da igreja, da Trindade Santa. Esse credo apostólico foi desenvolvido a partir de lutas terríveis contra homens terríveis e blasfemavam contra a verdade de Deus. Por exemplo, um deles era Ário, que colocava em xeque algo tão importante quanto isso que eu acabei de mencionar, a divindade e humanidade de Cristo Jesus. Ário entendia que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, não era Deus como o Deus Pai é, mas era uma criatura. Estava em destaque, talvez melhor que os anjos, mas não era Deus, o Deus vivo. E a história conta, nós não temos todos os detalhes, eu não sei se os irmãos sabem disso, hoje é dia 6 de dezembro, hoje é dia de São Nicolau de Mira, também conhecido como Papai Noel. E São Nicolau, na história que se relata dele, foi um homem muito devotado ao cuidado de pessoas, e especialmente de crianças. Mas por causa da fé no Senhor Jesus Cristo, ele foi preso. E ficou muitos e muitos anos preso, até que finalmente o imperador abriu as portas para que a igreja cristã pudesse professar sua fé, no chamado Edito de Milão. E ele, portanto, foi solto da prisão, já idoso. E teve o concílio de Nicéia, onde houve a disputa ariana. E conta-se que ele esteve presente nesse concílio, que ele esteve presente na discussão, e que ouvindo aquilo que Ário estava falando a respeito do seu Senhor, a qual ele esteve preso, por quem ele esteve preso todos aqueles anos, ele não se conteve, e deu um tapa no rosto de Ário. Que tapa abençoado. Tem horas que precisa, viu, Reverendo? Ele não se conteve. E São Nicolau, que serviu ao Senhor por toda a sua vida, pôde ali confessar publicamente a sua fé com um tapa. Os credos, portanto, foram desenvolvidos exatamente para que a igreja não se perca nos trilhos da sua própria leitura da Escritura, que todos nós devemos ter, mas que não necessariamente, por causa do pecado, teremos uma leitura correta. É importante sim que a igreja seja lembrada das coisas fundamentais, das coisas essenciais, e não se deixar levar por muitos que hoje dizem que, por exemplo, é fundamental que a gente atualize a Bíblia. Esse aí precisava de um São Nicolau de novo. Irmãos, é fundamental que nós realmente tenhamos uma fé explícita, um credo explícito. E é por isso que a igreja cristã foi fazendo isso durante a história. E talvez você pense assim, mas essas coisas são do passado. Hoje a gente tem iPhone.
O que é um credo apostólico dentro de um iPhone? A gente tem que atualizar mesmo. A gente tem que ver como é que essas coisas que são ditas aqui na Bíblia hoje fazem algum tipo de relevância. Esse é o tipo de doutrina da qual a igreja presbiteriana, desde o seu nascedouro, luta contra. O primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que é a declaração de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil e das igrejas presbiterianas de todo o mundo, é sobre a Escritura. E lá no seu primeiro capítulo, ela já deixa muito claro a verdade de Deus escriturada, a verdade de Deus declarada, a revelação do Senhor e a necessidade que todos nós temos de ler e crer naquilo que está aqui explicitamente dito, revelado. E é por isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil existe, crendo que é fundamental que nós estejamos alicerçados na verdade de Deus. Em termos históricos, queridos, nossa igreja, como identidade confessional, ela tem o seu ponto de partida na Reforma Protestante, os irmãos sabem disso. A Igreja Católica Romana já não estava muito bem das pernas, já havia algum tempo. E algumas reformas foram tentadas, foram anunciadas, mas muitas e muitas foram caladas, inclusive com morte. Um dos mártires que tentou reformar a igreja foi Jan Hus, por exemplo, foi queimado vivo a mando do Papa e do Imperador. Mas apenas 100 anos depois, um novo reformador, Martinho Lutero, levantado por Deus, um homem simples, do interior da Alemanha, numa região que não tinha, Wittenberg, uma cidade pequena, que não tinha nenhum status, uma universidade que tinha acabado de ser fundada, ele era um dos professores, não detinha qualquer glamour, por assim dizer. Mas Deus levantou esse simples homem para desafiar as mentiras e blasfêmias da igreja, a fim de que fosse reformada. E a partir de então, em 1517, nós temos a famosa Reforma Protestante, e um ano depois, 1518, uma segunda reforma, essa sem muita relação com a alemã, talvez nem tivesse chegado ainda as informações, dessa vez com Ulrich Zwinglio, ali na Suíça. E Zwinglio foi pastor, capelão do exército, e diferente de Martinho Lutero, a reforma da Suíça, ela tem uma história mais curiosa, ou talvez mais engraçada. É que estava em época de quaresma, o exército estava faminto, e Zwinglio, que era o pastor, autorizou que os homens comessem salsicha. Uma comida muito comum entre os europeus, especialmente dessa região mais de fala alemã. E esses homens comeram salsicha na quaresma. Por conta disso, eles foram excomungados da igreja. E nasceu a Reforma Suíça, que depois deu origem à Reforma de Calvino, da qual nós somos filhos. De uma certa forma, nós somos mais filhos das salsichas do que das 95 teses. Mas seja por salsichas ou 95 teses, Deus usou dessa forma para levar a igreja aos prumos da verdade. E para não ir muito longe na história, a nossa confissão de fé, Westminster, que vai ser coisa de 100 anos depois, se faz em meio a uma situação complicada da igreja anglicana, a igreja inglesa, onde ali nós temos, mais uma vez, uma luta de fé entre aqueles que defendiam uma fé católica romana, com toda a pompa do culto romano, com todas as estruturas e desenvolturas da Igreja Católica Romana, e um outro grupo, chamado de puritanos, que defendiam uma reforma mais radical, uma reforma que envolvesse a vida, que envolvesse o culto, que envolvesse a pregação, que envolvesse tudo que a igreja fosse fazer.
E por um tempo, esses irmãos puritanos conseguiram ter força política o suficiente para, em 1646, nós temos ali a Assembleia de Westminster, que por 3 anos esteve reunida, 46, 47, 48, e entregar vários documentos para a igreja. A igreja anglicana hoje não usa esses documentos, mas a igreja presbiteriana, que nasce na Escócia e tem ali sua confissão de fé, ela continua até hoje usando esses documentos. E por que, afinal de contas, eles são importantes? Porque assim como todos os outros documentos da Reforma, eles detêm as discussões importantes daquele período, mas sem ser alguma coisa tão específica que não valesse para nós hoje. Se você pegar, por exemplo, o nosso Catecismo Maior de Westminster, nas perguntas que se referem ao 9º mandamento, não darás falso testemunho contra a mentira, você vai ter uma das melhores exposições, se não a melhor exposição que alguém pode fazer da mentira. Tenha essa curiosidade. Depois, essa semana, talvez hoje, pegue as perguntas, eu não me lembro agora de cabeça, é 100 e alguma coisa, as perguntas referentes ao 9º mandamento da confissão do Catecismo Maior de Westminster. Veja como é curioso pensar. Aqueles homens se reuniram em oração, muitas vezes as orações duravam 1 hora, relatos de uma daquelas orações que tenha durado 2 horas. Eu não sei como é que uma pessoa consegue orar por 2 horas. Eu nunca fiz isso. Não sei se vocês têm esse hábito, desculpa. Mas eles fizeram isso em suas reuniões. Eram reuniões de oração, de exposição da palavra, de discussão e de muita preocupação de como desenhar a fé cristã a partir e somente a partir das Escrituras. Por isso começa logo com o capítulo 1, porque não há doutrina da fé cristã que possa ser pregada, anunciada ou defendida, que não parta claramente das Sagradas Escrituras ou que possa logicamente ser deduzida por ela. Isso faz parte da nossa fé. É por isso que nós não podemos atualizar a Bíblia. Porque atualizar a Bíblia é o processo contrário. Porque enquanto nós devemos atualizar a nossa vida mediante as Sagradas Escrituras, se nós atualizarmos a Escritura mediante a nossa vida, o que restará somos apenas nós e não Deus. É por isso que o homem é tolo quando pensa que pode mudar a verdade de Deus segundo a sua vontade. E contra isso, nossa confissão de fé, nossa doutrina já anuncia. É por isso que somos presbiterianos. E aí está a nossa identidade. Eu vi que o reverendo Emílio esteve respondendo algumas perguntas referentes a isso também. Falando a respeito de que nossa identidade, por exemplo, não está em sociedades internas, ainda que isso seja maravilhoso. E é uma estrutura, uma forma muito boa de gerir e de administrar, organizar a igreja. Mas não é isso que detém a nossa fé. Afinal de contas, se você procurar na Bíblia, você não vai achar UMP. Não vai ter. União de Mocidade Presbiteriana. Não vai ter. Desculpe se eu decepcionei você. Mas seja qualquer estrutura da igreja, ela deve estar fundada e fundamentada na palavra de Deus, na verdade de Deus, naquilo que é dado à igreja, nós que somos coluna e baluarte da verdade. É por isso que cremos assim, e talvez eu poderia, apenas para finalizar hoje, os 4 grandes temas que poderiam ser apresentados, além dos 5 solas da Reforma Protestante, que caracterizam muito bem a nossa doutrina reformada. Os 5 solas, os irmãos talvez conheçam: somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. Essas 5 doutrinas foram os grandes temas apresentados pela Reforma Protestante, nos seus reformadores, e que ainda hoje a Igreja Presbiteriana crê dessa maneira. Inclusive,
Concílio de Trento, que foi um concílio feito pela Igreja Católica Romana em resposta ao movimento da Reforma Protestante, é dito que é anátema a todo aquele que diz que somente pela fé o homem pode ser justificado. Eles creem que a nossa fé é uma blasfêmia. E nós cremos que pelas Sagradas Escrituras nenhuma outra coisa pode ser dita, senão que é pela fé e não pelas obras. Somente pela fé. Os 4 outros temas para apresentar aos irmãos são questões da soteriologia, por exemplo, é mais comum. Geralmente as pessoas dizem, esses presbiterianos é o pessoal que crê no calvinismo, né? Aquele negócio que Calvino criou e tal. Não é bem assim. A doutrina reformada da salvação é essa doutrina que entende que Deus e somente Deus pode salvar o homem. Que todos nós estamos enlamaçados pelo pecado e somos incapazes de escolher a Deus, e mesmo que Ele se apresentasse a nós como urubus, preferiríamos a carniça, a beleza da verdade de Deus. A não ser que nosso coração seja transformado e nasçamos de novo mediante a operação do Espírito Santo, aí sim estaremos aptos para crer. Também cremos na teologia do pacto, porque cremos que Deus fez um pacto de redenção e graça para com o povo, para com a humanidade, mediado por Cristo Jesus. E Ele se relaciona com o povo por meio desse Cristo, por meio desse mediador. E isso está simbolizado nos sacramentos. O batismo, como antes era a circuncisão, por isso somos pedobatistas. Cremos que as crianças fazem parte desse pacto maravilhoso e que nós não poderíamos deixá-las de fazer parte disso, impedi-las de participar das bênçãos do pacto da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, cremos que os nossos filhos fazem parte disso e precisam todos os dias serem ensinados a viver dessa forma. Assim como também a ceia do Senhor, o pão e o vinho. E por fim, uma outra característica é o nosso governo de igreja, porque cremos, como foi dito hoje pela manhã, que a igreja deve ser governada por homens e jamais por um homem só. Ninguém pode deter poder na igreja individualmente. Somente Cristo tem esse poder. E por isso, um colegiado de homens, presbíteros, governam e cuidam do povo de Deus. Muitas outras coisas podem ser ditas, queridos. A nossa identidade como igreja presbiteriana, é variada, muito variada. Mas nessa noite, nós somos levados a pensar fundamentalmente, além de tudo isso que já foi dito, afinal de contas, e eu nessa história? Afinal de contas, o que eu devo crer? O Senhor Jesus Cristo, a sua pessoa, a sua obra maravilhosa, é algo fundamental que jamais pode ser deixado de lado pela vida da igreja, na vida da igreja. Não são programas, não são eventos, nada pode ser trocado disso. Esse DNA deve estar impresso na igreja, de modo que tudo o que você faça, meu irmão e minha irmã, seja o estandarte da verdade de Deus levantado na sua vida. Nós não cremos que a fé, a confissão de fé, a declaração de fé, seja alguma coisa cheia de teias de aranha, antiga, que não faz nenhuma relevância para hoje. O que nós cremos e continuaremos a crer, permitindo o Senhor, é que a verdade de Deus é imutável e eterna, e a igreja deve continuar a crer
naquilo que creram nossos pais, naquilo que creram os apóstolos, naquilo que a igreja sempre creu e praticou, como hoje também deve ser. Que Deus seja exaltado na vida dessa igreja, para o louvor da sua glória. Oremos.